Bom, minha gente, olha, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e não só eles, viu, estão fulos da vida com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Por que razão, hein, Vini? Porque o ministro do STF, Luiz Alberto Barroso, Paulo Matias, disse acreditar na resiliência da democracia, apesar do presidente Jair Bolsonaro. Ele deu essas declarações ontem durante uma live promovida pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e disse mais, Paulo, disse que o presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, é um defensor da época da ditadura e que também exalta a tortura. Essas declarações foram dadas em inglês. A gente vai exibir um trechinho curto do que disse o Barroso. Pode colocar. A president who defends the dictatorship and exalts torture amid other vicissitudes. Tá, então a fala do Barroso, que o presidente Jair Bolsonaro defende a tortura, defende a ditadura e exalta a tortura no Brasil, mas que ninguém jamais considerou uma outra alternativa senão o respeito à igualdade que está prevista na Constituição. Ele disse também, Paulo, que a sociedade civil tem reagido com vigor sobre manifestações autoritárias vindas do presidente Jair Bolsonaro e também de apoiadores e de pessoas próximas a ele. Lembrou de ataques que o presidente tem desferido a jornalistas e ressaltou a importância do papel e do poder da imprensa no Brasil, que, segundo ele, é uma imprensa plural, independente e fortemente crítica a esse e a todos os outros governos que já passaram pelo país. Muito bem, Vini. Adriles, a pergunta que não quer calar, você tá fulo da vida? Eu não tô fulo da vida, eu tô triste da vida, né? Porque tudo indica, tudo traduz na fala do Barroso essa tentativa asquerosa de criar uma mentira de que existe um governo ditatorial, fascista, que persegue liberdades, que apoia torturadores. Enfim, isso tudo, efetivamente, é mentira. Só que o STF usa da prerrogativa dessa mentira para criar uma verdade de uma ditadura subliminar que cerceia vozes, que cerceia as próprias a prerrogativa de poder do presidente, quando caça seu poder de nomear um chefe da Polícia Federal, ou ameaça apreender seu celular, ou mostra uma reunião privada dele, ou prende pessoas sem o devido processo legal por crimes de opinião, crimes de consciência, crimes de linguagem, ou quando se sente ofendido no seu narcisismo, aí cria um inquérito sobre pretensas fake news, uma coisa que não é nem tipificada no Código Penal, para cercear vozes, para perseguir pessoas, para prender, inclusive, jornalistas que têm uma opinião acerba a respeito do Supremo Tribunal Federal, que essa sim é uma opinião verdadeira em cima de um tribunal que está exorbitando suas funções, seus poderes e criando uma ditadura subliminar daquilo que se chama pseudo-progressismo. Não é nem pseudo-progressismo, o progressismo, eu já falei aqui, tem uma base ditatorial, infelizmente, no seu bojo, né? De achar que a população, que é ignorante de como poderia se criar uma nação efetivamente ética, robusta, então o progressista tem que ser a luz no farol que vai caminhar pelo túnel da ignorância e da luz da escuridão, do populacho, né? Então o Barroso encarna exatamente isso. Quando ele quer criar um tribunal racial para reparar as justiças do passado, quando ele quer enfiar a goela abaixo uma legislação pró-aborto na população que 90% não quer, e quando ele cria um elemento ficcional de um governo ditatorial que não existe no Brasil e propaga essa mentira em inglês, uma mentira globalizada para o mundo inteiro ver e aplaudir o mundo progressista, falar, olha que ditadura terrível, sanguinária e canária que existe no Brasil. Tudo bem, o Bolsonaro falou besteiras, e falou besteiras sim, elogiou o brilhante Ustra, relativizou a ditadura militar, que pode ser relativizada, mas tudo isso está no meio da liberdade de expressão. Assim como está no meio da liberdade de expressão, as opiniões completamente ridículas de um Celso de Mello, de dizer que o governo é nazi-fascista, que parece a República de Weimar, que o governo é genocida, que o governo mata as pessoas, que é responsável por 115 mil mortes. Ou seja, o Supremo se transformou no Supremo Tribunal da Mentira Federal e Global. Isso é muito grave. Uma oposição, um oposicionista radical até pode se dar o luxo de cometer essa barbárie contra o presidente, assim, contra o governo federal, baseado-se em falsas premissas. Mas o Supremo é um poder. E sob a prerrogativa de achar que o governo federal
está prejudicando a democracia, quem está prejudicando a democracia, quem está exorbitando as suas funções e quem está atacando de maneira sistematicamente a instituição da presidência da República é o Supremo. Okay. A fala do Barroso é a tradução de um tipo de ditadura subliminar asquerosa. Não sei o que vai acontecer, mas o Supremo tem, de alguma forma, acender sua consciência. Do jeito que está, não dá. Joel, é mais uma vez um juiz se posicionando claramente politicamente, né? Institucionalmente, né, Paulo? O Barroso hoje em dia, meu ministro do Supremo favorito, viu? Não é à toa. Essa fala foi 100% correta. E na mosca, as acusações todas que ele fez ali, o que ele falou sobre o governo é tudo verdade. Adriles, reparem, ele não disse que o governo é uma ditadura, que o governo é fascista, nem nada disso. Ele disse que o governo ataca as nossas instituições. O governo ataca a nossa democracia e, de fato, o faz. Eu levanto aqui 3 ocasiões. Acusação à Justiça Eleitoral, dizendo que tinha provas de fraude nas eleições. Isso é um ataque direto. Acusação ao INPE, dizendo que ele mentia, estava a serviço de ONGs também sobre o desmatamento. Isso é um ataque direto às nossas instituições. Tantos ataques a jornalistas. Fazer uma reunião com ministros militares, na qual Bolsonaro tramou um golpe militar contra o STF. Felizmente foi dissuadido disso pelos ministros presentes na reunião. Bolsonaro ataca, sim, as nossas instituições. Vamos ser sinceros, nos últimos meses melhorou. Ele baixou a bola, por quê? Porque, de novo, a fala do Barroso está correta. A sociedade civil reagiu. A imprensa, o Congresso, o Supremo, todos reagiram. Outro ataque, gabinete do ódio, que está tocando terror nas redes sociais, mesma coisa. A sociedade reagiu. O Bolsonaro sentiu que se continuasse naquele caminho, brigando com todo mundo, atacando todo mundo o tempo inteiro, ele poderia, inclusive, perder o mandato. Então ele, parou, vamos negociar com o Centrão. Eu até acho que a negociação dele com o Centrão se dá em termos muito pobres, um conteúdo propositivo muito ruim, mas Bolsonaro mudou de postura, isso é inegável. Agora deu uma escapulida, né? Uma derrapada ali recentemente. O caso Queiroz é um caso que mexe com vulnerabilidades dele. Mas, em geral, ele tem tentado manter uma outra postura, uma nova postura. Vamos ver se isso dura, se isso vai continuar ou se a gente vai voltar ao velho esquema dos ataques constantes. Mas é isso que ele fazia. O Barroso disse corretamente, sim, ele está fazendo tudo isso, mas que bom que a democracia brasileira, as instituições brasileiras, o equilíbrio de poder no Brasil é mais forte do que o desejo autoritário de uma ou de outra figura. Ô Zé, vamos buscar falar um pouquinho da realidade do que está acontecendo, né? Tem uma manobra rolando no STF para buscar a reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, né? E isso com certeza afetaria diretamente a nossa Constituição. A pergunta que eu te faço, Zé Maria, o Barroso vai dizer que isso é uma agressão à democracia ou vai agir junto com seus colegas possibilitando que isso aconteça? Pois é, o Congresso e o Supremo estão ali andando muito juntos, né? Os líderes dos dois lados. Quando eu ouvi o ministro Barroso falar desta forma, inicialmente eu pensei que se tratava de uma desonestidade intelectual. É quando a pessoa sabe que a coisa é de um jeito e fala de outra. Mas, por outro lado, eu entendi que aqui nos bastidores foram criados fantasmas. E aí os ministros estão acreditando nos próprios fantasmas. A ideia de bastidor, a ideia ali do debate interno é o seguinte, olha, o Jair Bolsonaro tem uma tendência de ser ditador. Elogiou líderes da ditadura e tal. Nós temos que reagir ao menor sinal, à menor frase, ao menor sentido. E isso está acontecendo desde o início do governo dele. Quando ele diz qualquer assunto que possa aparecer, todo mundo vem num discurso ensaiado. Ministros do Supremo, líderes, presidentes de Câmara e Senado Federal. E aí foram criados fantasmas. E agora os ministros acreditam nos próprios fantasmas criados por eles. Não existe. Não existe. O Brasil está numa democracia e a prova disso é que Barroso falou isso e continua ministro do Supremo. Fosse uma ditadura, hoje ele já estaria preso e expulso do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente ficou descontente com o que ele disse. Não é verdade. O jornalista Hélio Schwartzman disse que gostaria de ver o presidente morto, em vez de mandar prender, de demiti-lo do jornal, entrou com processo, né, um inquérito, o ministro da Justiça, que foi barrado no STJ, quer dizer, as instituições funcionando normalmente. Esse caso das eleições dos presidentes da Câmara e Senado é uma tentativa política da estática. A inércia na política
é um peso muito grande, né? Vamos ficar aqui quietinho que todo mundo se ajeita e fica da mesma forma. É esta inércia na política forte que tenta manter os dois. O constituinte original, o deputado e senador que fizeram a Constituição de 88, foi muito claro contra a reeleição dos presidentes da Câmara e Senado. A Constituição é muito clara nesse sentido, né? Agora, o estranho aí, Paulo, eu fui mal interpretado em uma vez que eu disse, eu não defendo a reeleição dos dois. Eu estou dizendo que Roberto Jefferson, quando, em nome do PTB, apresentou ao Supremo um pedido para inviabilizar a candidatura, antecipando aí do Davi Alcolumbre, jogou para o Supremo a bola. Agora, veja bem, o Supremo não precisa nem dizer não. Se o Supremo entender que se trata de um assunto interna corpore, ou seja, um assunto interno do Congresso, viabiliza a reeleição dos dois, porque eles têm maioria em nome desta inércia política que eu falei, né? E é isso que está sendo articulado. Quer dizer, usar uma reclamação do PTB, que é contra a reeleição dos dois, o Supremo diz, olha, isso aí é um assunto do Congresso, e os dois estariam viabilizados. É a inércia política. O governo, os setores importantes do governo, ali do presidente Jair Bolsonaro, quer a reeleição do Alcolumbre, não quer a reeleição do Rodrigo Maia. Muito bem, Adriles, você me pediu a palavra? Claro. Joel, eu quero apelar ao seu brilhantismo, à sua inteligência e ao seu senso de proporção. Você disse que o presidente ataca as instituições quando ele faz críticas ao INPE. Que ele ataca as instituições quando ele faz críticas ao devido processo. Calma, acusações deixa eu caluniosas, falar, criminosas. Joel. Críticas ao INPE. Acusações. Deixa Não eu críticas, falar, acusações. querido. Quando ele faz críticas ao INPE, quando ele faz suposições sobre o devido processo legal das eleições, da qual ele mesmo venceu, ele vai dar um golpe em si mesmo. Mas presta atenção, Joel. O Supremo Tribunal Federal, em nome dessa projeção alienada do que ele acha que é a possibilidade de uma ditadura, está prendendo pessoas, cara. Está cerceando vozes, sem processo legal, sem dizer do que elas estão sendo acusadas. Quando você fala uma coisa vaga, assim, gabinete do ódio, um jornalista que do alto do maior jornal do país fala que deseja a morte do presidente, isso é discurso de ódio. Um ministro do Supremo, quando fala, esse presidente é genocida, esse presidente é nazista, esse presidente, supõe-se, né, extermina pessoas, persegue etnias, persegue pessoas. Isso é discurso de ódio. Só que eles não ficam só no discurso. Eles fazem uma ação odiosa de perseguir liberdades, de prender pessoas. Uma coisa kafkiana de você ser preso sem saber do que você está sendo acusado. Olha o senso de proporções, Joel. Se existe uma ditadura cultural subliminar e efetiva que persegue e prende pessoas e cala vozes, é o do Supremo Tribunal Federal. Em nome de uma suposta projeção de uma suposta ditadura de um presidente que eles acham que é fascista, nazista e genocida. Pelo amor de Deus. Sobre essa questão até, Adriles, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou sobre essa questão da Corte estar investigando aliados do governo. Ele disse que a Corte, na verdade, está contendo ameaças de grupos conservadores que estão disseminando fake news e que, por isso, apresentam aí uma ameaça à sociedade. Então manda ele prender a direção da Globo, que chamou o presidente de Peraí, Adriles, você mistura alhos com bugalhos toda vez, Adriles. Não tem nada a ver com o Bolsonaro ser genocida, ser fascista. O gabinete do ódio é uma gangue de produção, de difamação e calúnia que tem financiadores e que tem agentes e militantes que espalham difamação e calúnia pelas redes sociais. Isso é um crime, isso é sério, é evidente que isso tem que ser investigado e punido, é evidente. Não tem a menor dúvida. Quais isso são é as difamações? De ódio, sim. Isso inferniza a vida das pessoas. Quais sim. Por são exemplo, as difamações? Glenn Greenwald se encontrou com um hacker para comprar, era mentira. Quem ajudou a espalhar isso participou disso. Outra difamação, Jean Willis tramou o assassinato de Bolsonaro. Outra difamação, quem ajudou a propagar isso se faça um tem que ser processo investigado, legal. sim. E já estão sendo processados, estão sendo investigados. Muito felizmente, agora, infelizmente, você é contra. Outra, Bolsonaro não criticou a justiça. Criticar não tem problema, Adriles. O problema é você acusar de crime uma pessoa inocente.
a dizer que tem provas ainda por cima, como fez com a Justiça, como fez com o INPE, acusou de estar a serviço de ONGs estrangeiras, traição. Isso não se faz. Um profissional que está cumprindo a sua função, isso não se faz. Por fim, reunião com ministros para tramar um golpe militar no Supremo Tribunal Federal. Ele quis Joel, isso. Isso é uma ilação sua, Joel. Isso não é surpresa, pessoal. O Bolsonaro vem dizer Era uma que ele quer fazer reação isso aos abusos do STF que estavam querendo aprender o próprio celular presidencial. Peraí, senão ninguém entende. Tô finalizando. O Bolsonaro vem dizendo que ele quer fazer isso há 20 anos, que ele acha que tem que ter ditadura, que ele acha que tem que matar fazendo nada, Joel, meu Deus do céu. Calma. E quando ele continua com os ataques, ele está apenas sendo aquilo que ele sempre foi e jamais escondeu para ninguém que ele fosse. Uma coisa eu concordo. Não estamos vivendo numa ditadura, estamos vivendo numa democracia. Por quê? Porque nossas instituições, a nossa justiça, o nosso Congresso, a nossa imprensa, Joel, as universidades, a sociedade civil, todo mundo que o presidente ataca, felizmente as instituições têm se mostrado fortes, resilientes e têm aguentado e topado e não têm curvado a cabeça perante esses ataques. Felizmente, vivemos numa democracia sólida. O presidente não está atacando, não está perseguindo rigorosamente ninguém. Ele tem algumas opiniões complicadas? Tem. Só que, para além das opiniões do Supremo Tribunal Federal, eles têm feito inquéritos sigilosos, sem pé nem cabeça, inconstitucionais, baseados em nada, em narcisismo, isso para prender, silenciar e perseguir pessoas sem dar o devido processo legal e sem dar o devido direito à defesa, com prisões aleatórias e complicadas. Fake news. Olha, a maior emissora de televisão, junto com o ministro, chamaram o presidente de genocida, ou seja, assassino em massa. Quem vai processar essas grandes mídias e esse grande ministro? Olha a falta de proporções do que você diz, Joel, pelo amor de Deus. Ok. O Zé Maria Trindade, pega um discurso do Adrilles, tira 5% do tempo e faz seu comentário agora. Olha, a situação é o seguinte, o Joel tem razão quando ele diz nós não vivemos numa ditadura. Quem não tem razão é o ministro Barroso. Eu devo dizer que eu admiro também a formação e a fala do ministro Barroso, mas discurso assim para uma... Primeiro, eu desconfio de fundação. Fundação é lugar para guardar dinheiro, para esconder dinheiro e para sonegar imposto, né? Derramar ali imposto a não ser pago. Então, assim, quando se faz um discurso desse para fora, o ministro do Supremo, um americano, vê a alta corte dele lá. Né? Se o ministro do Supremo americano fizer um discurso assim, é porque é verdade, porque é real e que merece atenção. E é esta a imagem que fica no Brasil. Hoje, a imagem é muito importante, a imagem de um país, porque ali fica todos os sentidos, inclusive os sentidos comerciais. Então, não é bom para o país fazer um discurso assim para fora de uma situação que não é a realidade. Nós não estamos vivendo uma ditadura. Muito bem, Zé Maria Trindade. Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Amanhã, sexta-feira, e você está com a gente, né? Com certeza. Isso aí. Até amanhã. Valeu, Zé. Abração. Obrigado.